vai trazer a palavra para nós, que o Senhor já colocou no coração dela o desejo dessa palavra, e que nós possamos estar preparados para receber. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu entrego a vida da irmã Fernanda nas tuas mãos, Senhor. Que ela venha, Senhor, falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. E que essa palavra, Senhor, possa vir fortalecer o nosso coração e a nossa mente, Senhor Deus. E que o Senhor possa estar, ó Deus, orientando a tua serva. Em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, e tira daqui de dentro tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda a perturbação da mente, que sai em nome de Jesus. Ó Deus, e que teu Santo Espírito possa reinar nessas cadeiras, visitando cada coração. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, continua, Senhor Deus, trabalhando a favor da tua igreja, repreendendo, Senhor, toda a força do mal que existir contra a igreja do Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, cuida da tua igreja. Amém e amém, Jesus. As crianças é o momento até 12 anos. Dá uma merendinha para esses de 12 também. Amém. Aleluia. Quero que os irmãos continuem aí com esse manto de cobertura espiritual iniciado pelo pastor Edson sobre a minha vida, porque eu confesso que nessa noite está difícil até de falar de português. Chegamos hoje de manhã da conferência profética do Clamor em Belo Horizonte, então assim, foram dias de muita glória naquele lugar. Foram céus abertos, foi realmente muito forte. Então assim, a gente precisa canalizar, equilibrar aquilo que Deus deseja falar nessa noite ao seu coração, para que chegue aí com nitidez. Então, que em nome de Jesus o teu coração agora possa ser uma terra fértil para receber a palavra de Deus. E uma terra fértil, quando recebe a semente, ela frutifica. Então, essa é a palavra profética que eu quero liberar já de início. Que o teu coração agora possa estar sendo preparado pelo Espírito Santo para receber aquilo que Deus preparou para nós. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente não precisa mais ouvir uma palavra, que a gente não precisa mais levar um puxão de orelha, que a gente não precisa mais sequer ir no culto de domingo à noite porque ele é evangelístico. Mas quando a gente pensa assim, é que a gente precisa ser quebrado, é que a gente precisa ser moldado, é que a gente precisa ser restaurado, porque nós estamos em construção mesmo. E nós precisamos entender que quando a gente estiver perfeito, quando a gente estiver bom, já está na hora da gente estar no céu. O Senhor vai nos recolher e vai nos levar para a glória. Mas perfeição aqui nessa terra só tem um nome: Jesus, Jesus e Jesus. Amém? Então que você possa estar com o teu coração aí preparado para aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Espírito Santo, o único pedido que eu tenho a fazer nessa noite é: fica à vontade nesse lugar. Que nada atrapalhe o fluir do teu rio neste lugar. Clamamos por uma intensidade de poder, de glória e de unção sobre esse lugar, Deus. E eu lhe clamo para que ninguém fique de fora dessa nuvem que já estacionou sobre as nossas cabeças essa noite.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Santos em outro. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus derramasse sobre a tua vida hoje o tamanho da tua sede, o quanto você levaria para a casa de Deus? Se Deus derramasse sobre a tua vida a mesma intensidade com que você canta essa canção, o quanto você levaria de Deus para casa nessa noite? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu desejo nessa noite que seja muita glória, muita unção e muita presença de Deus. E é por isso que eu canto até ficar rouca mesmo. É por isso que eu canto e digo para o Senhor: Senhor, quem já teve uma experiência contigo não consegue viver em outro lugar e quer sempre mais. E deseja sempre mais. O Senhor está nesse lugar, irmãos. Então você pode gritar, você pode dizer: quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória
Pode tomar o seu lugar. Obrigado pela tua presença aqui, porque nós não merecemos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na mirra ardente, só peço que tua presença aumente. Você pode abrir sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham ele para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e também não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou esteja de viagem, ou até a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim.
e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, Elias edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água e o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique teu servo. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Irmãos, esse texto por si só, como diz o irmão Rubens e o pastor Edson, ele fala muito profundo aos nossos corações. Existia um povo desobediente aqui. E se você está anotando, eu queria que você pudesse anotar aí o tema que eu dei para essa mensagem, que ele não é muito agradável. Talvez só pelo fato de você ouvir o tema, você vai querer ir embora para sua casa. O tema é: sai de cima do muro. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele com muito carinho, assim como eu falo: sai de cima do muro. Irmãos, todos nós temos momentos que nós buscamos uma resposta de Deus. Hoje nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, a gente canta, mas quando Ele não faz, a gente canta: se Ele responder, Ele é Deus. Mas se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Parece que a primeira parte a gente quer cantar e a segunda a gente faz: se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Pra gente correr, porque nós ansiamos por respostas. E na maioria das vezes nós ansiamos por respostas que queremos ouvir. Ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir uma espera. Mais ainda, ninguém gosta de ouvir um silêncio, se é que a gente pode dizer assim. Mas nós ansiamos por respostas. Quantas vezes antes de tomarmos uma decisão, nós pedimos uma confirmação de Deus e esperamos uma? Quando vamos casar, quando estamos namorando, nós pedimos incansavelmente que Deus confirme aquele relacionamento. Que nos dê até, às vezes a gente clama até por sinais: Senhor, me mostra. Eu quero ver com os meus olhos se é essa pessoa mesmo, se é essa mulher, se é esse homem. Eu confesso aos irmãos que eu orei e graças a Deus, Deus me abençoou. Se eu tivesse escolhido, mas Deus escolheu. E eu confesso que quando eu estava na porta da igreja com meu pai, vestida de noiva, eu olhei para frente e falei: Senhor, será? Ele tem cabelo, Senhor, mas alguma coisa vai transformar nos 17 anos de casado aí. E na porta da vida eu falo: Senhor, é realmente Ele? Às vezes a gente pede sinais, a gente quer confirmação, e a gente não quer o silêncio de Deus, a gente quer ouvir a resposta. Quando estamos para sermos contratados no emprego, a gente ora pedindo o quê? Senhor, independente do salário, independente se a empresa é boa ou ruim, se essa porta for de Deus, me confirma, Senhor. Se não for,
que ela se feche sem explicação. A gente anseia por resposta, irmãos. E João 3,27, o apóstolo está sempre repetindo aqui, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. O problema não está em buscar uma resposta, irmãos. Pedirmos uma confirmação a Deus, pedirmos um sinal. A grande questão é se estamos ou não preparados para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E mais do que isso, se ouvindo, estamos dispostos a obedecer. Eu creio que quando a gente ora pedindo uma resposta, nós temos que também pedir a Deus para nos dar entendimento, sabedoria e força para, independente da resposta, nós obedecermos. Para que, independente do caminho que Ele vai apontar, a gente siga. Está chegando o momento, irmãos, na comunidade Batista Ebenezer, no Rio de Janeiro, por que não dizer na nação brasileira, no mundo, em que precisamos tomar uma decisão. Não dá mais para vivermos como cristãos em cima do muro. Não dá mais para vivermos como cidadão em cima do muro. Não dá mais para sermos morno e nem mais ou menos. Não tem tempo mais para isso, irmão. Jesus está às portas. E Ele vai levar uma igreja que se posiciona. E Ele vai levar um povo que sabe muito bem o Deus a quem adora, o Deus a quem serve. A Bíblia nesse texto diz que Deus levantou um profeta chamado Elias, em um momento em que o povo precisava se posicionar. O povo estava confuso, estava com a mente e com o coração dividido. Um dia eles acordavam, adoravam a Deus. Outro dia eles acordavam e adoravam a Baal. O povo estava confuso. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Hoje o Senhor deseja levantar nesse lugar adoradores que se posicionam, discípulos compromissados com o Senhor, que erguem a bandeira do Evangelho, que não tem medo de retaliações, que não tem medo de abrir mão, que não tem medo do que os outros vão pensar ou falar, que sabem o caminho, que levantam a bandeira da cruz, independente das circunstâncias. Será que se o Senhor passasse os olhos dele aqui nessa noite, ele ia encontrar irmãos, adoradores que se posicionam realmente? No versículo 21 do capítulo que lemos, diz assim: Elias olha para o povo e diz: até quando vocês vão ficar em cima do muro? É isso aí que está na sua Bíblia? Ele diz: até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar com duas atitudes? Até quando vocês vão acordar, olhar para o sol, adorar a Baal, olhar para a chuva, adorar a Deus? Até quando vocês vão ficar divididos? Quando o profeta vira para o povo e pergunta isso, irmãos, é porque Deus está querendo resgatar aquele povo, porque Deus não caminha com um povo dividido. Deus não tem prazer num coração dividido. Deus não tem prazer com aquele que vem para a igreja, adora o Senhor e com a mesma mão que levanta para adorar o Senhor faz coisas que, não é? Que chega assusta só de pensar. Diga para o seu irmão assim: ó, Deus não quer te dividir com ninguém. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Pergunta o profeta para o povo. Mas a Bíblia diz que o povo não respondeu, TT. Houve um silêncio. Sabe por que o povo não respondeu? Porque aquele que está dividido não se posiciona. Ele espera o outro falar. Aquele que está dividido, aquele que não sabe para onde vai, aquele que vai de acordo com a onda, ele espera o outro falar para ele concordar. Ele não sabe aquilo que ele quer, ele não sabe aquilo que ele adora, ele não sabe o caminho que ele vai seguir. Ele vai junto com o povo, ele vai no meio do povo. Irmãos, Deus não nos chamou para irmos junto com o povo. Deus
E o povo ficou mudo. Eu pensei assim, meu Deus, não tinha ninguém para falar primeiro e os outros concordarem. A Bíblia diz que todos eles ficaram em silêncio. Sabe por que o povo não respondeu, irmãos? Porque eles estavam em cima do muro. Eles não se posicionavam. Um ficava esperando pelo outro. Ninguém ali teve coragem de se responsabilizar pela resposta. Deus então usa o profeta Elias para confrontar aquele povo. Porque Deus o amava. Amava aquele povo. Porque Deus nos ama. Mas ele, irmãos, não aceita divisão. Ele não aceita o mais ou menos. Ou é sim, ou é... Parece duro, né? Mas aquele que não adora a Deus está servindo ao... Você já ouviu do termo que algumas pessoas têm essa resposta, né? Você pergunta assim, você é evangélico? Aí a pessoa diz assim, eu sou amigo do evangélico. É o em cima do muro. Se a pessoa que está perguntando para ele for evangélico, ele fala, eu sou amigo. Se a pessoa que está perguntando para ele não for cristão, ele vai dizer, não, eu vou só de vez em quando, mas eu não sou crente não. Não se posiciona. Irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer uma posição sua. Ele quer uma posição sua de sacerdote. Ele quer uma posição sua de mulher de Deus, de jovem de Deus. Não existe mais ou menos. O que existe é um povo que Deus escolheu e separou para discipular São Judas Tadeu. E esse povo está aqui neste lugar, amém, irmãos? Nós precisamos nos posicionar. Eu irei, não importa para onde Deus me enviar, eu irei. Ainda que você sinta medo, irmãos, mas nós precisamos liberar palavras de fé. Porque à medida que a gente libera palavras de fé, Deus nos encoraja. Deus então usa o profeta para confrontar o povo. Irmãos, divisão traz tristeza no coração do Pai. Se existe um sentimento que a gente possa atribuir a Deus, né? Nós às vezes atribuímos sentimentos humanos para fazer com que a nossa mente entenda. Mas uma coisa que entristece Deus é a divisão. Ele quer que o nosso coração esteja alinhado com o dele. Porque Ele deseja que a gente se apaixone por aquilo que Ele é apaixonado. Ele quer que a gente ame aquilo que Ele ama. Ele deseja que a gente tenha compaixão por quem Ele tem compaixão. Então o pulsar do nosso coração precisa estar alinhado com o pulsar do coração do Pai. Ainda que você olhe e diz para mim, Fernanda, eu não consigo chorar por alguém que eu não conheça. Começa a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero chorar pelas almas até que eu não conheço. Eu quero interceder por nações que eu sei que eu nunca vou lá, mas eu quero orar, eu quero me compadecer. Irmãos, nós precisamos viver isso e desejar isso. E o profeta Elias, antes da pergunta, ele diz, até quando vocês vão ficar em cima do muro? E eu pergunto para você, até quando você vai viver uma vida de evangelho mais ou menos? Até quando você vai ser só um amigo do evangelho? Até quando você vai na igreja só no domingo? Até quando? Irmãos, o Espírito Santo ministra ao meu coração que existem leões nesse lugar do evangelho que estão adormecidos, que estão satisfeitos de frequentar o culto de domingo à noite. Irmãos, tem mais. Deus tem mais para a nossa vida, Deus tem mais para a nossa família, mas Ele precisa, Ele necessita, Deus deseja que a gente se posicione com Ele, que a gente comece a abrir mão de algumas coisas para seguir e entender aquilo que Ele tem para nós. Não é uma opção, irmãos, não é uma opção nossa. E às vezes algumas pessoas dizem isso, eu já falei também, irmãos. Às vezes a gente diz assim, eu quero ser crente de banco. Eu já falei, Senhor me perdoa. Irmãos, cada um tem um chamado. Cada um tem uma unção
missão distinta. Cada um tem um campo missionário. Deus não precisa de pessoas esquentando o banco. Deus precisa de pessoas esquentando vidas. Você consegue entender? Ainda que você queira, ainda que seja uma opção sua ficar aí quietinho, ainda que seja uma opção sua, de repente não fazer nada. Irmãos, nós não temos opção. Você consegue entender isso? Que isso, Deus vai me obrigar a fazer as coisas? Nós temos um chamado, irmãos. E ele não é esquentar banco, ele é esquentar vidas. Porque todas as pessoas que se aproximam de você, todas as pessoas que se aproximam da irmã Terezinha, da irmã Maria, elas conhecem a Cristo. Todas as pessoas que estão ao nosso lado, se elas estiverem tristes, elas se alegrarão. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqueles que estiverem ao meu redor tristes, receberão óleo de alegria. Nós precisamos compartilhar aquilo que temos. E não existe chamados para esquentar banco. Existem chamados para esquentar vidas. E irmãos, estamos perdendo tempo. Porque o banco não precisa ser esquentado. Mas vidas precisam ser aquecidas pelo fogo que arde dentro de nós. Eu quero desafiá-lo nessa noite. Não saia desse lugar sem se posicionar. O grito do Espírito Santo é: ei, desça desse muro. Coloque seus 2 pés no chão. Olhe para o céu. E deixa Deus te guiar e te mostrar para onde você precisa seguir. No versículo 24, o profeta continua dizendo assim, ó: então, façam uma invocação ao vosso Deus. Eu vou invocar ao Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do... O Deus que responder por meio do... Esse será Deus. E aí houve uma resposta. A Bíblia diz que todos disseram: é boa essa palavra. Eu penso que alguém ali no meio deve ter se posicionado. É boa essa palavra. Elias então desafiou o povo. Eu fico imaginando que ele deve ter feito mais ou menos o que eu fiz aqui. Intensidade! Intensidade! Vamos fazer um culto de adoração. Vocês vão adorar ao Deus de vocês, a Baal. E enquanto não vier fogo, vocês não vão parar de adorar. E a Bíblia diz que eles começam ali a gritar, a fazer os rituais dele. Diz mais que eles começam a se retalhar com facas a ponto de derramar sangue. E como se não bastasse, Elias ainda fica assim, botando lenha na fogueira, né? Bora, gente! Baal deve estar dormindo, Baal deve estar viajando. Se você gritar um pouquinho mais alto, ele vai acordar, ele vai despertar. Ele estava despertando aquele povo a um grau de intensidade. Quando eu li e percebi que eles adoravam até derramar sangue, eu fiquei com vergonha. Porque a minha adoração não é nada diante da adoração daquele povo, irmãos. Eu sei que muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente só enfatiza o fogo. Mas o meu coração ficou preso na adoração deles até rasgar a sapatilha, sabe? Até o teu pé tá doendo, mas sabe o que a gente faz? Ai, meu pé tá doendo, eu vou parar de dançar. Ai, o pastor brigou comigo, eu vou largar o ministério. Eu recebi uma palavra muito dura, eu vou deixar. Irmãos, eles adoraram a Baal até derramar sangue. Você consegue, a tua mente consegue alcançar isso? Será que você, como eu, você está com vergonha? Será assim, Senhor? Hoje mesmo Deus já está trazendo a minha memória. Eu fiquei ali, eu falei, eu não pode abrir mão do ministério, eu gosto de cantar, mas eu falei assim, eu preciso ficar aqui, que a minha voz está cansadinha. O Espírito está falando comigo agora, né? Se não for para adorá-lo, melhor que ele tire a minha voz, irmãos. Se não for para exaltá-lo, se
feitos para isso, fomos criados para isso, irmãos. Elias então desafiou aquele povo a romper em adoração. É como se ele estivesse gritando: adorem com todas as forças de vocês, e o Deus que se manifestar por meio do fogo vai terminar com essa indecisão de vocês. A proposta de Elias foi: preparem um altar de adoração. Os profetas de Baal foram os primeiros. Eles iniciaram o sacrifício porque estavam em maior quantidade. Versículo 28 e 29 diz: eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Eles não fizeram aquilo ali só porque Elias estavam falando, não. Eles estavam acostumados a fazer. Eu ouvi uma vez uma amiga dizendo que nos terreiros de Umbanda eles tocam os tambores até as potestades descerem, e se ficar a noite toda os demônios não descerem, eles vão continuar batendo, e a mão vai machucar e eles vão continuar batendo. Qual é a intensidade da nossa adoração, irmãos? Não que eu esteja tentando comparar, mas nós precisamos ser confrontados com aquilo que temos oferecido ao nosso Deus, ao único Deus, ao único que é digno de honra, de glória e de louvor. Por que a sua boca está fechada, irmãos? Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Quantos irmãos sentavam nos primeiros bancos e junto com as melodias das canções gritavam: irmãos, você está fazendo falta aqui. Cada um tem uma unção específica para ser liberada. Cada um tem um número de sapato, e no céu também é assim. Sabe, irmãos, quando a gente estava lá naquela conferência e a gente via monstros da adoração juntos adorando, e daqui a pouco você via Fernandinho fazendo back, você via Marcos Brunet cantando com uma outra, servos, cada um com uma unção distinta. Para de achar que você não tem importância, irmãos. Para de ficar: ai, ninguém sente a minha falta. Se importe com quem realmente sente a tua falta, e Ele está sentado no trono esperando você se posicionar. Quanto tempo nós perdemos com mimimi? A unção que Deus escolheu derramar sobre a tua vida, ela é tua. Ela é tua e não vai ser dada a mais ninguém. É aquele negócio, sabe, que a pessoa nem tem voz para cantar, mas quando ela canta, é aquele negócio que o cara às vezes não tem nem muito talento, e ele dá uma nota, e a igreja toda é quebrantada. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque o culto não é o mesmo se você não estiver aqui. O Senhor sente falta, irmãos, da intensidade da adoração do nosso povo. No versículo 29 diz: porém, mesmo eles se retalhando, gritando, chorando, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma do Deus que eles estavam adorando. O que parou aqueles adoradores de Baal não foi a resposta de Deus, foi o cansaço físico. Se Deus fizer então olha para o seu irmão e fala: então você não pode cansar e nem desistir, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus, irmãos. Por que você está cansado, irmãos? Por que você está com a sua boca fechada? Por que você está, hesitando em exercer o teu chamado? Então é porque a gente não está entendendo aquilo que a gente está cantando. A gente não está entendendo aquilo que Deus está nos dizendo nessa noite.
Até quando você vai insistir? Até quando você vai ficar esperando uma resposta? Aquele povo tinha visto muitos milagres. Eles conheciam o Senhor, mas quando eles se misturaram com outros povos, eles não conseguiram manter a sua fé firme. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos influenciados. Nós fomos chamados para influenciar. Romanos 12, versículo 2 diz: não se conformem, vocês não têm que parecer com eles, eles é que têm que parecer com vocês. Você não tem que se juntar à murmuração deles, mas eles é que precisam adorar como vocês adoram. As pessoas, quando chegam perto de você, elas se animam ou desanimam? Elas ficam cheias de Deus ou vazias de Deus? Elas saem da tua presença cheia do Espírito Santo ou cheia de demônios, irmãos? Nós precisamos nos posicionar. Se o nosso Deus é o Yeshua HaMashiach, se posicione, irmãos. Se não é, Deus não aceita e não recebe meia adoração. Porque quando Ele se entregou, Ele não deu meio filho. O filho dele não derramou a metade do sangue. Ele entregou o filho. E esse filho derramou todo o sangue. Então Deus não entende essa linguagem de meio. Deus não entende a linguagem de mais ou menos. A linguagem de Deus é tudo. Você não vai falar para o seu irmão, você vai falar para você mesmo. A linguagem de Deus é tudo. É tudo, irmãos. Um exército inteiro. A Bíblia diz que estava amedrontado por causa de um gigante. Mas Deus levantou um jovem chamado Davi, que não tinha estatura nem armas adequadas, mas que era cheio do Espírito Santo. O exército estava todo amedrontado. E aquele baixinho folgado se posiciona e fala: eu vou lutar com esse gigante. Irmão, se você estivesse lá, você ia falar assim: tu é maluco? Sai daí, cara, você vai morrer. Mas sabe por que Deus honrou? Diga comigo: porque Ele se posicionou. Deus te honrará quando você se posicionar. Deus nos honra quando a gente toma uma posição. Ele disse: eu vou lutar. E quando Deus falou assim, ele falou que vai lutar, mas agora ele não vai lutar sozinho. Lembra, né? Ele não vai lutar sozinho. Ele vai lutar acompanhado, porque ele se posicionou. Deus nessa noite deseja encontrar corações aqui assim, que não olhem para as circunstâncias, que não se faça de vítima, mas que se posicione no chamado, que tenha coragem de negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. A Bíblia diz que a adoração a Baal era tão intensa que os adoradores chegavam a derramar sangue, como eu já disse aqui. Receba essa palavra em teu coração agora. Você não precisa derramar nenhuma gota do seu sangue, porque Jesus já derramou todo o sangue dele por nós. Aleluia! Irmãos, Jesus nasceu para morrer por nós, e nós nascemos para viver para Ele. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Ele nasceu para morrer por nós. Nós nascemos para viver para Ele. E se é para viver para Ele, vivamos com intensidade, irmãos. Vivamos em glória. Vivamos acima das circunstâncias. Vivamos acima das expectativas. O versículo 30 diz que Elias disse ao povo, depois que os adoradores de Baal estavam lá exaustos, machucados, sangrando, chegou a vez de Elias. A Bíblia diz que Elias falou assim: chegai-vos a mim. Eu imagino que nesse momento uns tiveram até que ajudar outros, né? De tão machucados.
Elias falou assim: não fiquem longe não, cheguem perto. Chegai-vos a mim. E a Bíblia diz que todo o povo se levantou e se aproximou de Elias. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar que estava quebrado. Desçam do muro. Elias olhou para eles e falou assim: desçam do muro, porque agora vocês vão ver quem é Deus. Mas ele não, nesse momento, a Bíblia diz que antes, quando eles estavam adorando, ele estava incentivando que eles adorassem com mais intensidade. Mas nesse momento, Elias olha para eles e diz assim: cheguem para pertinho de mim, vem cá. Porque a primeira coisa que eu vou fazer, vocês precisam ver de perto. O altar precisa ser restaurado. Se ele não for restaurado, não adianta gritos. Se ele não for restaurado, não adianta língua, não adianta mover. Quando nossa mente está dividida, nós precisamos ser restaurados. Deus não constrói nada de qualquer jeito. Deus não constrói nada em cima de monturos, em coisas bagunçadas. Mas só é restaurado quem reconhece que necessita de restauração. Muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho precisa ser quebrado para dar lugar ao nosso coração humilde. É coração restaurado. O coração orgulhoso precisa ser restaurado para ser transformado num coração humilde. Depois que Elias restaura o altar, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras. Uma pedra para cada tribo. Isso aponta para a comunhão. Deus deseja, irmãos, que todos nós sejamos um. Que tarefa difícil, né? Porque nós somos diferentes, pensamos diferentes. Tem gente que é docinho de coco, tem gente que é docinho de boldo. Tem gente que é docinho de mamão, tem gente que é docinho de jiló. Tem doce de jiló? Misericórdia. Outro dia eu estava pesquisando para ver se existia doce de boldo, mas eu não achei. Quer dizer, eu achei, mas não na internet, em outro lugar. Nós somos diferentes, mas nos amamos, irmãos. E não nos amamos porque... Não nos amamos porque nós somos bons, não. Nós nos amamos porque Cristo morreu e o sangue dele fez com que sejamos um. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele morreu, para que sejamos um. Então Elias pega 12 pedras, representando uma tribo, cada uma representando uma tribo. E ele não pegou 11 pedras, ele não pegou 10 pedras, ele pegou 12 pedras. Ele não quis deixar ninguém de fora. Irmãos, ninguém pode ficar de fora daquilo que está acontecendo na comunidade Batista Ebenezer. Ninguém pode ficar de fora dessa multiplicação. Ninguém pode ficar de fora desse Atos 2. Ninguém pode ficar de fora. Tá certo que uns andam mais devagar, outros andam mais rápido, mas ninguém pode parar, irmãos. Eu quero te desafiar a frequentar os cultos de terças e quintas. O Tadel tem sido uma escola. Eu quero te desafiar a acordar domingo de manhã e vir para a escola ministerial. É uma escola. Nós precisamos crescer. E somente com conhecimento nós nos posicionaremos, irmãos. Só com conhecimento, só com obediência. Ele restaura o altar, pega as 12 pedras e ali a Bíblia diz que ele edifica um altar. Todos nós estamos sendo construídos dia após dia. Não existe ninguém pronto, não existe ninguém perfeito, mas só em um coração ensinável que Deus edifica altares. Só no coração ensinável. Um coração que faz, puxa a orelha, faz de novo, puxa uma outra orelha, faz de novo, coloca o pé para você cair, você faz de novo, faz com coração, faz com dedicação, e o povo ainda reclama. Não é assim? Irmãos, quando você prepara uma festa, seja ela qual for o casamento ou 15 anos, você quer dar o melhor, não é verdade?
minha família antigamente, a gente tinha dinheiro para fazer muita coisa, a gente fazia um bolo desse tamanho, uma torta desse tamanho, e a gente queria que todo mundo comesse, mas sempre tem gente reclamando, não é? É ou não é? Já viu alguma festa que todo mundo bate na barriga e fala aleluia, eu comi demais? Tem sempre um, irmãos. Eu não quero ser esse um que sai reclamando, não. Porque se Deus fizer, se não fizer, irmão, quando você vai numa festa, você vai para quê? Para comer ou para celebrar e se alegrar junto com o aniversariante ou junto com os noivos? Entendeu? Mas quando você chega lá, você quer encher a sua barriga, aleluia, eu quero comer, e se esquece que o motivo maior de você estar ali é porque você foi convidado. Meu irmão, não sai desse lugar reclamando. Você foi convidado pelo Espírito Santo para estar aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não depende do teu arrepio, Ele não depende do teu babassuricano para mim, não depende disso, irmão. Ele está aqui. E eu fui convidada para estar aqui. Como o irmão Rubens disse no Tadel, nós somos privilegiados, irmãos. Você está aqui. Não seja daqueles que murmuram, mas seja daqueles que se alegram, simplesmente porque foi convidado para estar. Eu estou aqui, aleluia, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz então que Elias edifica o altar. Ele estava fazendo algo para que todos pudessem ver, mas Deus estava fazendo exatamente aquilo que Elias estava fazendo no coração daqueles que estavam vendo. Você conseguiu entender? Enquanto Elias restaurava o altar, Deus restaurava o coração daqueles adoradores. Enquanto Elias ensinava para eles que era necessário que as tribos andassem junto, queimassem e ardessem com o mesmo fogo, Deus estava ministrando no coração daqueles adoradores comunhão. No momento em que o altar estava pronto e edificado, a Bíblia diz que ele começa então a arrumar a lenha e o novilho sobre o altar. Estava tudo pronto. Diga para mim, estava tudo pronto para um sacrifício comum. Mas Deus não desejava um sacrifício comum. Ele desejava um sacrifício extraordinário. Sabe por que eu parei aqui e fiquei chorando nessa palavra? Porque o nosso Deus começou a ministrar no meu coração que Ele não é um Deus comum. Ele usa coisas improváveis para realizar o que Ele quer. E quando Deus faz, Ele faz para não deixar dúvida que foi Ele que fez. Ele faz para não deixar dúvida. O que diz no versículo 34? Olha Elias transformando o sacrifício comum em sacrifício extraordinário. Os irmãos podem ler? Bem, os irmãos não sabem ler não, irmãos? Me ajuda aí, vai. E disse... Ele é maluco ou não é maluco? Água no fogo? Água na lenha? Não era um sacrifício comum, irmão Rubens. Não era comum. Era um sacrifício extraordinário. Ele disse, pega 4 cântaros de água e tragam. Irmãos, a Bíblia diz, em 1 Reis 17, versículo 1, que o povo estava vivendo um momento de seca. Nem orvalho, nem chuva caía sobre a terra. E por causa disso, a fome também estava assolando o povo. Além de Elias pedir água, ainda pede 4 cântaros, Adriano. Eu parei aqui, irmão, eu falei assim, esse cara é doido. Ele diz em cheio, 4 cântaros. Eu fiquei pensando, o povo não devia ter água
E ele diz: peguem 4 cântaros. Eu falei: esse é doido. Ele podia ter pedido um só a Jesus, mas ele queria 4. Você vai ver por que ele pediu 4. Vou te provar que ele não era bem, assim como você também não é bem. Como no capítulo 17 diz que o povo estava vivendo um momento de sequidão e fome, diz também no versículo 8 que Elias, caminhando, encontra uma viúva de Sarepta, e a mulher só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele fala o quê? Traz uma comida pra mim, mulher. Aí ela olha pra ele e fala: eu só tenho um pouquinho de farinha e um negocinho que eu falei pra você fazer comida pra mim. Eu falei: eu acho que a mulher deve ter olhado assim pra ele, com as minhas caras, né? Ele fala: mulher, faça o que eu estou falando, porque a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Irmãos, se você não estiver entendendo nada de discipulado, de consolidação, obedeça, mesmo sem entender, porque a farinha não vai acabar e o azeite da botija não cessará. Aquela mulher não entendeu nada, mas ela obedeceu, meu irmão. Ela não sabia nem por onde começar, ela não sabia nem o que fazer, ela não tinha nada, mas Deus multiplicou aquilo que ela tinha. Quantas vezes você olha para você e fala: ah, eu não sei discipular, eu não sei um versículo de cor, eu não sei nada. O nosso Deus é mestre em pegar o nada e transformar em tudo. A Bíblia diz que quando Ele criou o mundo, a terra era sem forma e vazia, e Ele criou. Quando a gente chega com muito para Ele, Ele não precisa fazer mais nada, mas quando a gente chega com pouco, Ele multiplica. Pega o seu pouco e multiplica, coloca ele nas mãos do Senhor. Ele lança essa palavra profética sobre aquela mulher. Vai com fé, meu irmão. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem fé, ou você... Estão comigo? Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você confia, ou você adora a Deus, ou você adora Baal. Sai de cima do muro. É só para fazer diferente. E só para transformar aquele sacrifício extraordinário, Elias pede 4 cântaros de água para o povo que não tinha água. Talvez aqueles cântaros ou aqueles baldes de água fosse a única coisa que eles tivessem. De repente, cada um pegou um pouquinho e colocou lá dentro do cântaro. Eu não sei como foi, mas Elias estava ensinando ali, antes de começar o sacrifício, que o sacrifício só é válido quando nós derramamos todas as nossas necessidades no altar do Senhor. Irmãos, é para entregar tudo, é para derramar tudo. O que você precisa nessa noite? Coloca no cântaro e traz para o altar. Senhor, eu estou precisando de... Coloca no canto, mas isso aqui é tudo que eu tenho, Senhor. Eu só tenho esse papel e eu vou escrever nesse papel e não vou ter mais papel. Me entrega o papel. Aqueles cântaros representavam exatamente a necessidade daquele povo que seria derramada sobre aquele altar. E eu fiquei pensando: Senhor, por que 4? Por que Ele não pediu um só? O número 4 na Bíblia quer dizer, representa algo que cumpre plenamente o seu objetivo, é algo completo, é algo que não deixa brecha, representa uma totalidade. O 4 é uma totalidade. Por exemplo, a Bíblia cita vento dos 4 cantos da terra, ou venha vento dos 4 cantos da terra. Existem os 4 pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. As 4 estações
do ano. E os 4 elementos básicos da terra: fogo, ar, terra e água. Entendeu? Para que aquele sacrifício fosse um sacrifício extraordinário, para que aquele sacrifício fosse um sacrifício completo, precisava da água. Deus poderia ter ouvido de Deus assim: 4 cântaros de água que você vai jogar, Elias. Deus, o senhor tá maluco. Água e fogo não combinam. Tem churrasqueiro aqui? Joga água no carvão para tacar fogo. Sidney, dá certo? Dá sim. Tá escrito aqui que dá, Sidney. Naturalmente não dá. Naturalmente é loucura. Mas não era um sacrifício comum. Era um sacrifício extraordinário. E precisava ser completo. E precisava ser total. Então Deus falou: já tem os 3 elementos: ar, terra. Eu vou mandar fogo. Então, Elias, faça a sua parte. Joga água. Quando Elias pede os 4 cântaros, ele está dizendo: não adianta se mutilar, não adianta gritar, não adianta colocar lenha, não adianta só o novilho. Nós precisamos derramar todo o nosso coração no Senhor, todas as nossas necessidades nele, tudo que temos, tudo que somos. Só assim que o altar estará pronto para o fogo. A gente quer fogo, mas a gente não quer entregar tudo. Se eu perguntasse: quem quer fogo de Deus? Na conferência profética, eu acho que gritasse assim: quem quer fogo de Deus? Você vai se espirrar da loinha lá de cima, assim, de tão louco que o pessoal tava. Quem quer fogo de Deus, irmãos? Nós desejamos, mas Deus não dá fogo para qualquer um. Ele só derrama fogo e só incendeia quem entrega tudo. Só quem entrega tudo. Depende muito mais de nós do que dele. Eu quero esse fogo. Deus deseja se manifestar de uma forma sobrenatural através das nossas vidas. Mas Ele não fará isso enquanto nos posicionarmos. O nosso altar precisa ser restaurado. Nós precisamos sair de cima do muro. Chega de parecer o que nós não somos. Nessa noite, Deus deseja nos responder com fogo e liberar o seu favor. O fogo virá, não para que sejamos melhores do que nossos irmãos. O fogo virá em resposta ao nosso posicionamento, para que todos saibam que só o Senhor, só o Senhor, Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite e Ele está gritando que Ele não te quer mais em cima do muro. Ele quer que você se posicione e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse apelo, irmãos, não é só para quem ainda não teve uma decisão com o Senhor, porque tem muita gente dentro da igreja que é uma bomba nas mãos do Senhor, mas que precisa se posicionar, bater no peito e dizer: eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais escutar a mentira do diabo, eu vou me posicionar, porque eu desejo o fogo de Deus em resposta sobre a minha vida. Ó Deus, responde-nos. Som dos nossos corações nesse momento, Senhor. Som dos nossos corações, Espírito de verdade. Só o Senhor é Deus. Queria que a igreja pudesse guerrear comigo em oração. Eu quero fazer um convite para você que
ainda não teve um encontro com o Senhor, mas que nessa noite entendeu essa palavra, está com o teu coração aí ardendo, está com o teu coração preparado para o Senhor atear fogo. Eu quero convidar você a levantar a sua mão e dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus essa noite. Você que quer fazer uma decisão com o Senhor, você que ainda não teve um encontro com Ele, eu quero te convidar. Levanta a mão bem alto assim. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero dizer para você, se você de repente está com medo, receio de vir aqui na frente, tem um irmão do teu lado que ele pode te trazer. Mas eu quero dizer para você, não saia desse lugar sem o fogo de Deus, sem a presença de Deus. Não adianta olhar para os lados, né? Porque Deus está falando contigo. Eu quero convidar também, se você entendeu essa palavra, além daqueles que desejam fazer um compromisso com o Senhor durante a canção, aqueles que necessitam desse fogo ardendo no coração, eu quero te convidar também a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Pessoas que abriram mão do chamado para viver o seu momento, ou de repente para esquentar o banco, eu não sei. Deus está falando com você. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão do teu coração. Ele não abre mão da tua adoração. Ele não abre mão de você. E eu quero te convidar também a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Aquelas pessoas que também só frequentam a igreja de repente um culto e desejam hoje fazer uma aliança com o Senhor, de se dedicar mais, de se doar mais, de mergulhar mais. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, enquanto estivermos adorando o Senhor com essa canção. Eu não posso ficar
puro, porque eu quero fazer esse fogo arder novamente. Eu quero, irmãos, existem famílias aqui nesse lugar, nessa noite, que o Senhor deseja fazer acender o fogo. Eu quero dizer para você, o fogo não apagou, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tem lá uma centelha. O Senhor quer soprar o vento e fazer esse fogo arder de novo. Eu quero convidar famílias a se posicionarem nessa noite. Irmãos, Deus está neste lugar e Ele deseja te trazer de volta para o altar.
Existe algo muito tremendo que Deus está fazendo aqui. Aquilo que o diabo quebrou, aquilo que o diabo rompeu, Deus está religando. Se posicione com Deus. Às vezes vocês ficam pensando assim: para que eu vou sair do meu lugar e ir na frente? E isso se chama aliança, posição. Quando você sai do teu lugar no mundo físico e vai até um outro lugar no mundo físico, o espiritual se move, irmão, de uma maneira que a gente não entende. Deus está religando aquilo que o diabo quebrou. Está ateando fogo em famílias que estavam quase se apagando. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Que se levantem os sacerdotes, que se levantem os intercessores, os proclamadores, os ministros do Senhor, que se levantem os evangelistas, que se levantem os adoradores, que se levantem os pastores, que se levantem os missionários, que não vão se intimidar, que assim como essa criança, que não tem vergonha, que adora o Senhor, que tem pureza naquilo que faz, possamos ser assim também. Porque somente como crianças herdaremos o reino dos céus. Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Irmãos, o que interessa é o que Deus pensa de você. É o que Deus fala de você. Isso é que importa. Eu quero, debaixo dessa nuvem de glória, na certeza de que o Senhor ministrou e falou muito aos nossos corações, na certeza de que Ele nos respondeu com fogo, eu quero profetizar agora na autoridade que é o nome de Jesus, que os jovens comecem a arder no fogo do Senhor. Que as esposas comecem a arder no fogo santo do Senhor. Que elas se levantem em oração dentro das suas casas. Que os sacerdotes possam agora ser incendiados, tomando a posição de sacerdote dentro do lar. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Que venha uma unção de obediência sobre os filhos. Que venha uma unção de submissão sobre os discípulos. Que venha uma unção de ousadia sobre os adoradores desse lugar. Senhor, eu profetizo no nome de Jesus que o Senhor cele a palavra que foi liberada aqui nessa noite. Que o Senhor cure as feridas. Que o Senhor restaure relacionamentos. Que o Senhor quebre todos os altares de Baal na autoridade do nome de Jesus. Que sejam erguidos altares de adoração
Glória a Deus. Amados, sai de cima do muro, recebe essa palavra, guarda essa palavra. É hoje o dia da sua vitória. Aceita ela, recebe ela. Oh Deus, abraça, Senhor, essas famílias. Abraça essas famílias com a tua graça, com a tua misericórdia. E cobre elas com teu sangue, Senhor. Cobre elas com teu sangue, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, vai trabalhando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão tristes, mas ela não vai sair daqui triste, não, ela vai sair daqui alegre. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus que pode todas as coisas. E Ele já mudou a história da sua vida, meu querido. Recebe do Senhor, recebe do Senhor a unção de cura, a unção de ousadia. Recebe ela em nome de Jesus. Abre a sua mão e recebe ela em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe a unção de Deus sobre a vida de vocês. Oh Deus, Senhor, neste momento, oh Deus, eu entrego cada vida nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. O Senhor possa estar, oh Deus, cobrindo essa família com teu sangue. Eu te peço, oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a abraçar essas famílias, em nome do Senhor Jesus, porque tem, Senhor, para que ela saia de cima do muro, porque em cima do muro não é lugar de cristão. Lugar de cristão é no altar do Senhor, é receber o fogo do céu, em nome de Jesus. Oh Deus, guarda essas vidas, porque são tuas, Senhor. Elas são tuas. Sela elas com teu sangue, assim como o Senhor selou aquelas casas no Egito, com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor possa estar selando cada vida aqui presente com o teu sangue, o sangue precioso de Jesus. Ô Senhor, que essa palavra fica plantada no coração de cada um dos irmãos e que possam receber do Senhor a misericórdia dele. Abraça, Senhor, essa igreja com a tua graça, cobre com teu sangue e nos dá, Senhor, uma noite tranquila na tua presença. Guarda nossas vidas, Senhor, porque a nossa vida te pertence, ela é tua e ela foi comprada por um preço muito alto. Ela foi comprada por preço de sangue, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa a vida da irmã Fernanda, sustenta ela nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu te peço agora pela vida do apóstolo João Nedir e sua família. Visita o Espírito Santo de Deus, visita o meu lar. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor operou sobre a tua igreja. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que esse dia nunca seja esquecido, mas que o Senhor possa estar resplandecendo o teu fogo cada dia mais e mais na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecidos somos. E eu te peço, Deus,
um sono reparador para a tua igreja nessa noite. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Eu despeço agora a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Dá uma salva de palmas.